بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e suas bênçãos estejam sobre o profeta Muhammad, sobre toda a sua família e sobre todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Aos meus irmãos e as minhas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estamos aqui em mais um programa falando sobre o comportamento dos muçulmanos e algo mais, né? Como nós percebemos aqui. Eu até queria deixar claro essa parte, porque uma vez que vocês podem estar percebendo que eu sempre abordo questões da fé, da crença do muçulmano, da crença. E isso é o Tawhid, né? A unicidade divina, ter Allah como único. Então, e isso é um exercício constante que nós temos sempre que fazer e temos que basear as nossas obras sempre nisso. Por isso, sempre vamos estar lembrando aqui, isso vem do Alcorão, isso vem da Sunna, isso vem do Corão, isso vem da Sunna, isso é Allah, isso é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Isso é importante para que nós tenhamos sempre nosso coração ligado com a divindade criadora dos céus e da terra, que ainda que ela esteja lá em cima, acima dos 7 céus, ela sabe exatamente tudo o que está no coração dos humanos, sabe de tudo o que passa na sua mente, quais são as suas intenções, quais são os seus atos, e é essa divindade que regula tudo e regulou para nós as nossas vidas a partir da Sharia al-Islamiyya, ou seja, através da lei islâmica, através do caminho islâmico. A palavra Sharia nem sempre se traduz como lei, mas se traduz também como caminho, como modo. Ou seja, esse é o Din ul-Islam, ou seja, a religião do Islã, o modo de vida islâmico. E nós estamos aqui numa série de 22 programas falando justamente disso, falando do comportamento islâmico, daquele comportamento que foi revelado por essa divindade maravilhosa, por Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador do Universo. Falávamos então sobre, em programas passados, falamos do que era ibadah, falamos que nós podemos transformar toda a nossa vida em um ato de ibadah, e as pessoas que perderam os programas passados encontram no YouTube. Esses programas vão passar diariamente durante o mês do Ramadã, mas aquelas pessoas que perderam um ou outro podem voltar no site daqui da televisão Córdoba Internacional, daqui da Espanha, e procurar no YouTube os programas passados e acompanharem, inclusive, a linha de raciocínio, que é muito importante. É importante que acompanhemos, que tenhamos uma linha de raciocínio clara a respeito de tudo aquilo que nós falamos aqui. Vimos então que essa revelação do Alcorão e a revelação da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma coisa só, que veio de uma só fonte. Vimos que tudo o que vem dessas fontes sagradas chama-se as-salihat, ou al-a'mal as-salihah, ou seja, as obras virtuosas, ou os atos de virtuosidade, as atitudes virtuosas que uma pessoa pode ter, e dentro dessas atitudes virtuosas estamos conversando sobre algumas delas. Falamos sobre o pudor, sobre a vergonha, entramos bastante até nesse assunto nos últimos 3 capítulos passados, praticamente 3 ou 4 capítulos passados, não me recordo. Agora, começamos no capítulo passado a falar sobre al-adl, ou seja, a justiça, o al-qist, ou seja, a balança, o equilíbrio, e vimos que Allah subhanahu wa ta'ala não só ordena a justiça, como Ele ama o justo, Ele ama aquele que pratica essa justiça entre as pessoas e, acima de tudo, entre ele mesmo. A pessoa, ela deve ser justa, ela não tem nenhuma outra desculpa a não ser justo consigo próprio, perante Allah subhanahu wa ta'ala, e depois entre essa pessoa e a sociedade que ela vive, perante Allah subhanahu wa ta'ala também. Saibamos todos que o juízo final, ele é feito por Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa Allahu bi ahkam al-hakimin? Alaysa Allahu bi ahkam al-hakimin?
Acaso então não é Allah o mais juiz de todos os juízes? Ou seja, nós não temos o direito de ficar julgando as pessoas por aí, como elas são, como elas deixam de ser, exceto quando somos solicitadas a tal, e já falamos sobre isso no programa passado. Mas o principal julgador é quem? É Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, sempre que vocês forem fazer alguma coisa, sempre que vocês forem julgar, ver o lado correto de uma determinada situação, vejam através do Alcorão Sagrado e da Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque é isso que vai te levar ao julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando essa divindade criadora dos céus e da terra, essa divindade única, essa divindade onisciente e essa divindade onipotente, quando ela for te julgar, que ela te julgue a partir daquilo, das suas intenções e dos seus atos. E se a sua intenção foi por ele e as suas atitudes foram de acordo com as palavras dele ou com as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o julgamento vai ser fácil e inshallah subhanahu wa ta'ala, a partir daí você fará parte do povo da direita e não do povo da esquerda, aqueles que receberão o livro com a mão direita e não receberão o livro, inshallah, que Deus nos livre de receber o nosso registro das nossas ações com a mão esquerda ou por trás das costas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos agracie com o cumprimento da lei de Allah subhanahu wa ta'ala aqui, para que nós possamos então ter um julgamento fácil, tranquilo e alcancemos a felicidade não só aqui nessa vida, como na próxima vida após o dia do juízo final. Quando eu disse que alaysa Allahu bi ahkam al-hakimin, ou seja, acaso Allah não é ahkam, né? Não é o mais juiz dos juízes, min al-hakimin. Al-hakim é aquele que julga, o julgador. E detalhe, a palavra hakim vem da mesma palavra hikmah. Só que a palavra hikmah não significa julgamento. A palavra hikmah significa sabedoria. Também não significa conhecimento, significa sabedoria. Nem todo mundo que tem conhecimento é sábio e nem todo sábio tem conhecimento. Essa é a colocação. Al-Hakim, ou seja, Al-Hakim, aquela pessoa que tem sabedoria, ela sabe como utilizar o conhecimento que ela tem. Ela sabe como utilizar as informações que ela possui. Então a pessoa pode ter muito conhecimento, pode ter muita... E quantas pessoas não são assim na nossa sociedade, no nosso meio? Vejam aí nas redes sociais, nos Facebooks, nos Twitters da vida, e você percebe que as pessoas colocam conhecimento, mas sem nenhuma sabedoria. Né? Geralmente coloca o conhecimento na colocação errada, coloca aquela informação em cima de uma questão que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo isso por quê? Porque essa pessoa adquiriu muitas informações, mas não teve sabedoria para com essas informações, ou seja, não consegue utilizar essas informações sabiamente. Hoje a gente vai falar o que acontece, ou o que é, ou como nós vemos a falta da justiça. Eu lembro de um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele fala da injustiça. Aliás, eu nem preparei aqui, mas me veio o hadith na cabeça, ou à mente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: conceda a vitória, ajude o seu irmão, apoie o seu irmão, seja ele injusto ou injustiçado. Então, nós temos aqui a situação, nós vemos um irmão que ele é injusto, ele não é injustiçado, e temos o injustiçado. Os dois nós temos que apoiar. Os dois nós temos que apoiar. Perguntaram então ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós sabemos como apoiar o injusto. Desculpa, nós sabemos como apoiar o injustiçado, aquela pessoa que a injustiça caiu sobre ela, nós sabemos como fazer para ajudá-lo. Isso é simples. Agora, como nós possivelmente poderíamos ajudar ou estar do lado ou apoiar o injusto, aquele que está cometendo a injustiça? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: você ajuda o injusto fazendo-o parar de cometer a injustiça que ele está cometendo, impedindo ele de cometer aquela injustiça. Essa é a ajuda, esse é o apoio que você dá até mesmo para o injusto. O Islã é a religião da justiça. Nós somos
o povo da justiça por esse tipo de comportamento. Mesmo que seu irmão esteja praticando a injustiça, seja um injusto, esteja praticando a injustiça sobre uma outra pessoa, é necessário que nós amparemos esse irmão. É necessário que nós ajudemos esse irmão. É necessário que nós damos apoio a esse irmão. Como? Impedindo ele de praticar aquela justiça dele. Ou através de um diálogo, ou através de um aconselhamento, ou até mesmo impedindo ele fisicamente. Impedindo ele fisicamente. Como assim? Como assim fisicamente? De onde vem a prova disso? De um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele fala, quando você vê alguma coisa errada, proíba aquilo de acontecer com as suas mãos. Se você assim não conseguir, então com suas palavras. E se você não conseguir, com o coração. Como assim com o coração? Fazendo dua, suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala para que ele mude aquela situação. Então o muçulmano tem que tomar atitude, o muçulmano tem que ser uma pessoa ativa dentro do seu meio social, dentro do seu grupo social. Como? Desta forma. Como foi revelado no Corão, como foi revelado de acordo com as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós impedimos a injustiça como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam impedia a injustiça na época quando em vida, ou da maneira que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou da maneira que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam impediam as injustiças de acontecer. E mais, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que aquela pessoa que vê algo acontecendo, vê algo de errado acontecendo e não faz nada, está fazendo o papel, está se assemelhando a um Satanás surdo. Não sei, não vi nada, não sei de nada, está ali acontecendo, você tem conhecimento e Allah sabe que você tem conhecimento. E Allah sabe o que está no seu coração. Allah sabe que você percebeu aquele momento e não fez nada, e não se pronunciou a respeito. Ah, eu não sabia como se pronunciar. Perfeito, faz dua. Eu não sabia como lidar com a situação. Faz dua. Quem de nós, hoje em dia, perante uma situação de injustiça, lá na sua casa, na escuridão da noite, não reza 2 rak'as para Allah subhanahu wa ta'ala, e depois das 2 genuflexões rezadas, não se volta com as suas mãos para os céus e pede, Ya Allah, muda a situação, Ya Allah, faz com que essa injustiça pare de acontecer, faça com que essa injustiça pare de cair sobre os nossos irmãos muçulmanos na Síria, por exemplo. O que está acontecendo é uma grande injustiça. Ah, eu não posso ir lá lutar a favor como se fala, dos opositores, né? Eu não posso ir lá, eu não posso mandar dinheiro. Eu tento falar com as pessoas, não sei falar direito. Faz dua. Faça suplique. Suplique à noite para os seus irmãos. E suplique contra a injustiça que está caindo sobre a comunidade islâmica. Até no programa passado, eu falei aqui que é muito injusto dos não muçulmanos julgarem o Islã pelos erros dos muçulmanos. Faça dua para que essas pessoas não pratiquem mais os erros. Faça dua para que esses injustos parem de cometer a sua injustiça. E dessa forma, você vai estar fazendo algo. Você vai estar parando, você vai estar impedindo que esse seu irmão, que você nem mesmo conhece talvez, que esse irmão esteja... você está impedindo que esse irmão cometa a injustiça. Como? Fazendo dua. Fazendo o dua. E nunca negligencie a força do seu dua. Nunca negligencie o poder que você tem de parar e se voltar para Allah subhanahu wa ta'ala e suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala sobre tudo aquilo que está acontecendo de injustiça à sua volta. O dua tem muito mais poder do que nós imaginamos. Mas eu lembro as palavras do Sheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyah, quando ele falava que a dua, ou seja, a súplica, ela nada mais é do que uma ferramenta. Uma ferramenta. Só que é necessário força para você bater essa ferramenta. Imagina, ele falava que o dua era na verdade era um machado na mão do lenhador. Quando ele vai cortar a árvore, ele precisa do machado, não precisa para bater. Só que o machado, ele só vai ter só vai ter poder se o braço do lenhador for forte. Esse braço do lenhador é a fé. E o dua é a ferramenta. A sua fé
está aqui. E a sua súplica está na ferramenta que você usa. Quanto mais fé você tem, mais a ferramenta vai ser usada da maneira correta. Mais a sua maneira vai ter, mais a sua ferramenta vai ter resultado no produto final da sua ação. Portanto, concedam a vitória, apoiem o seu irmão, mesmo que ele seja o injusto, ou injustiçado ou injusto. E como que nós apoiamos o injusto? Fazendo com que ele pare, com que ele encerre as suas ações de injustiça. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente em fé, que Allah subhanahu wa ta'ala fortaleça a nossa fé, que Allah subhanahu wa ta'ala encha os nossos corações de fé, para que nós possamos, em qualquer momento, em qualquer situação das nossas vidas, nos utilizarmos do dua da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suplicava, não suplicar de qualquer forma, mas suplicar da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suplicava, e a partir de então possamos eliminar, ou possamos pelo menos nos opor da maneira correta às injustiças que acontecem à nossa volta. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, que Deus abençoe a mais esse dia de Ramadã, mais esse dia de jejum, e que continue abençoando a todos nós, inshaAllah, amin, amin, ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.